Oi, gente! A aula de hoje é continuação da aula passada. Hoje, nós vamos listar as plantas da caatinga. Devido a este vídeo ser postado no YouTube, tenho que avisar antes de iniciarmos que esta videoaula é material do curso FIC da Caatinga Flora, de 40 horas, gratuito, oferecido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, Campus Paracuru. Esse vídeo é sem fins lucrativos. Foi produzido a fim de concluir a carga horária do estágio de Regência no Ensino Fundamental 2, do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas IFCE Paracuru. Nessa aula, pode possuir a presença de imagens com possível direito autoral. Na Caatinga, existe aproximadamente 5.311 espécies de plantas. Destas, no mínimo 1.547 são endêmicas. Na aula de hoje, vou listar para vocês 20 espécies que podem ser endêmicas ou nativas do Brasil que ocorrem na Caatinga. Antes de listar as plantas, vou ensinar algumas coisas para vocês. Planta endêmica, que tem suas características originárias de um local. Ou seja, com o passar dos milhares de anos, ela evoluiu e adquiriu características para viver naquele lugar. Então, ela é nativa dali. Ocorre exclusivamente ali. Planta nativa. São as que ocorrem em uma determinada área no tempo geológico. Isso inclui plantas que se desenvolveram, ocorreram naturalmente ou existem por muitos anos em uma área. Ou seja, seria o mesmo que endêmica, porém, ele também se refere a encontradas naturalmente ali. Por exemplo, o ipê roxo, que é nativo do Brasil, ocorre na Caatinga. Então, o ipê roxo é nativo na Caatinga. Já o cacto coroa de frade ocorre exclusivamente na Caatinga, então ele é endêmico. Planta perene. Planta com ciclo de vida longo. Ela retém as folhas, entre aspas, é sempre verde. São aquelas que não soltam suas folhas no período de seca, por isso, sempre verde. Planta caducifólia, ou decídua. Eu já expliquei isso antes, mas para reforçar, é a planta que, numa certa estação do ano, perde suas folhas, geralmente nos meses mais frios e sem chuva. E lembrando, ela não morre. Também vou ensinar para vocês uma regra que existe na ciência, que é sobre a nomenclatura científica. Apesar de não ter a ver com a flora da Caatinga, vocês verão os nomes científicos das espécies que eu vou mostrar já já para vocês. Então, por questão de curiosidade, vou ensinar um pouco sobre regra de nomenclatura. Todo nome científico deve ser escrito em latim, e o nome das espécies é constituído por dois nomes, o gênero e o epíteto específico. O gênero é uma classificação que já existe, foi alguém que criou, e o epíteto é um nome dado pelo descobridor da espécie, ele que escolhe. Outra coisa, a primeira palavra deve iniciar com letra maiúscula e a segunda estar toda em minúscula. O nome científico deve estar em itálico. Entretanto, se for escrito à mão, deve estar sublinhado. Olha esse exemplo, a espécie humana, Homo sapiens. Vejam bem, Homo é o gênero e está começando com letra maiúscula, e sapiens é o epíteto específico e inicia com uma letra minúscula. E o nome todo está em itálico. Lembrando, Homo é um gênero, é uma classificação que já existe previamente. E sapiens é o epíteto. Ele foi escolhido pela pessoa que classificou a espécie humana. Então, se existisse outra espécie humana, ele seria do gênero Homo, mas o epíteto seria outro. Agora vou listar as plantas para vocês, mas por favor, prestem atenção nas características das plantas. É curioso, interessante e pode te ajudar a identificar alguma planta por aí. Esse é o angico. É uma árvore caducifólia que pode chegar a 15 metros. É endêmica da Caatinga. Dá para ver que ela tem a estratégia de possuir as folhas pequenas. Essa é a peneira branca barriguda. Percebe-se isso pelo tronco entumecido dela. No tronco também possui vários acúlios, então nem pensar em abraçar ela. Ela é endêmica da Caatinga e também é caducifólia. Essa é outra barriguda, só que de outra espécie. Ela é nativa da Caatinga da Bahia. É outra árvore que libera suas folhas na seca e armazena água no tronco.
Gente, repara aqui nessa imagem. Isso daqui é o fruto dessa planta. Tá vendo como ele é diferente? Aqui no meio tem a semente. Só reparar nessa foto daqui, ó. Ela tá germinando. Essa estrutura é dessa maneira porque quando a planta solta o seu fruto, ele tem a capacidade de, entre aspas, voar para longe. Então, é um método de dispersão de sementes, porque a planta-mãe não quer os seus filhos perto dela. Essa é a catingueira, árvore endêmica da Caatinga. Também é caducifolha e pode chegar a 8 metros de altura. Cumaru. Essa é endêmica da Caatinga. Seu tronco tem um detalhe curioso. Sua casca é vermelha. Dá para perceber aqui nessa foto que a casca está saindo do tronco e é bem avermelhada. A semente dela é alada. Quando eu digo alada, é tipo, ela tem uma asa. Do mesmo jeito que o fruto da barriguda voa para bem longe, a semente dessa planta também vai bem longe. Pereiro é endêmico da Caatinga, pode atingir até 8 metros. E olha como o fruto dele é diferente, parece um coração. Faveleira ou mandioca brava é endêmica do Brasil, ou seja, é nativa da Caatinga. É uma árvore bem espinhenta, até mesmo no fruto. Gente, olha isso, o fruto dela tem espinhos. Jurema preta é uma planta endêmica da Caatinga, possui também muitos espinhos. Suas folhas são bem pequenininhas e é bem resistente à seca, como as outras plantas da Caatinga. Agora eu vou falar de algumas árvores lenhosas perenes. Lembrando, perene é aquela planta que não se livra de suas folhas, ela é sempre verde. A carnaúba é uma delas, e por sinal é uma árvore bem famosa. É um tipo de palmeira. Podemos ver ali, pelas imagens, suas flores e o fruto. O fruto dele é conhecido como coquinho azedo. A carnaúba possui a estratégia de produzir cera na superfície de suas folhas. Só que ela produz muita cera. Produz tanta cera que ela é usada na fabricação de cera para polir móveis e carros. Sua folha é bastante exportada. E também ela é endêmica da Caatinga, viu? Bom nome, mas também chamada de chapéu de couro, é uma árvore pequena. Suas folhas são pontiagudas. Dá para perceber aí por essa imagem. Esse é o querido juazeiro, com certeza uma árvore endêmica da Caatinga. Ela é uma planta que mantém suas folhas, ou seja, ela é sempre verde, mesmo no período de seca. Ela é uma planta muito resistente à falta de água. Essa é a oiticica, planta endêmica da Caatinga. Pode atingir 15 metros ou mais, e é uma árvore perene. Agora vou falar de alguns cactos. Esse é o xique-xique. Por ser um cacto, ele tem um caule rico em água. É endêmico da Caatinga e seus espinhos são bem grandes. Podemos ver aí pelas imagens sua flor e o seu fruto. Esse é o famoso mandacaru da música do Luiz Gonzaga. Ele pode ficar enorme. Olha o tamanho do animal comparado com o cacto. E também tem uma flor muito bonita. Claramente, um cacto endêmico da Caatinga. Essa é a coroa de frade. É uma planta protegida pelo IBAMA, pois ela é ameaçada de extinção. Ela demora até 10 anos para florir. Essa estrutura acima do cacto é a sua flor. Ele é um cacto cilíndrico e endêmico da Caatinga. Esse é o quipá, também chamado de palmatória. Eu acredito que esse nome é devido a ele ser um pouco mais achatado. Ele possui pequenos espinhos e gosta de crescer em locais rochosos, como dá para ver nessa imagem. Ele está em cima de uma pedra. Ele produz um fruto comestível. Eu não sei se vocês sabem, mas o fruto pitaia, ele é um fruto de um cacto. Apesar do cacto do fruto pitaia não ser da Caatinga, fica aí essa curiosidade se você não sabia. Pitaia é um fruto de cacto. Agora eu vou falar de duas bromélias. Essa é a macambira. Ela é endêmica do Nordeste, cresce em solo seco e rochoso. Essa bromélia é usada para evitar a erosão do solo e pode ser usada como alimento para o gado, mas aí ela tem que ser preparada para isso. Uma coisa legal que as bromélias fazem é armazenar água entre suas folhas. Elas usam essa água, mas também pode ser lar para anfíbios, digo, rãs, pererecas e sapos. Essa é a bromélia caroá, endêmica da Caatinga. Ela é bem mais fina do que a outra e possui manchas na parte de trás das suas folhas, como dá para ver nessa primeira imagem.
As outras fotos mostram suas flores. Essa é a malícia, é uma planta herbácea. Possui acúlios em toda sua estrutura. Provavelmente você já viu ela. Ela é endêmica da Caatinga e tem uma característica divertida, que é fechar suas folhas ao ser tocada. Essa é outra planta herbácea, é a salsa brava. Ela não é endêmica da Caatinga, mas é nativa do Brasil, e com certeza você já viu ela em algum lugar. Ela é tóxica e está presente em locais com bastante água. Obrigada pela atenção, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. A próxima aula é revisão sobre as plantas exóticas e invasoras. Aqui estão as referências usadas para a produção da aula de hoje.